Está no ar, pela Mundial. Programa Universo Pessoal. Apresentação: Sueli Matos e Daniela Aires. Bom dia a todos, estamos iniciando mais um programa Universo Pessoal. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Daniela Aires. Bom dia, que alegria estar aqui, bom dia para os ouvintes e bom dia para você que está aqui nos vídeos também. Pois é, bom dia aí, pessoal do vídeo. Hoje a gente vai falar um tema bem interessante, né? Nós vamos falar sobre um tema que é o tema do autocuidado. Será que você tem cuidado bem de você mesmo? Será? O que a gente mais observa é que as pessoas geralmente não cuidam bem de si mesmas, né, Sueli? Geralmente não cuidam. O automatismo da vida, né? Levanta, já toma café de qualquer jeito, já sai correndo. Tem que chegar no horário, não bater ponto. Exato. Não conversa com ninguém. Não para pra pensar, puxa, o que eu quero no dia de hoje, né? Como é que eu tô me sentindo? As pessoas acabam não fazendo isso. E pior, o que a gente acaba observando é que as pessoas muitas vezes têm uma dureza, têm uma crueldade com elas mesmas. Verdade. Então, em vez da gente se cuidar, a gente fica vendo quais foram os nossos erros, fica se culpando pelos nossos erros e aí a gente fica se autopunindo. Sim. Olha que coisa maravilhosa, é a receita do fracasso. Tudo isso sem perceber, né? Tudo isso sem perceber. Receita do fracasso. É a receita do fracasso, é você ficar o tempo todo remoendo os seus erros, se culpando por aquilo e aí obviamente você vai se autopunir muitas vezes de maneira inconsciente e vai começar a gerar o quê? Doenças para você. Doenças emocionais, mentais e físicas. E você nem percebe que a origem é dessa forma que a gente se trata, que nós nos tratamos. Com certeza. E aí, o que a gente acaba observando? As pessoas, em vez de entenderem os erros, os percalços pelos quais a gente passa na vida, como oportunidades de aprendizado e como coisas naturais do processo de evolução, do processo de ampliação, na verdade, da nossa consciência, a pessoa fica se punindo como se ela já tivesse que ser um santo desde já, e não é assim. Com isso, o que ela fica reforçando? Uma autoimagem negativa. Eu não sou merecedor, eu sou ruim, eu sou feio, eu sou não sei o quê. O outro é melhor que eu, o outro é perfeito, eu não valho nada. O outro é sempre melhor do que a gente. É sempre melhor, né? Por quê? Grama do vizinho. É claro, a grama do vizinho. E a gente está comparando o quê? A gente está comparando o palco do vizinho com os nossos bastidores, né? Sim. Porque os bastidores do vizinho a gente não conhece. Não conhece. E o vizinho também não conhece os nossos. Toda a sombra do vizinho. Só conhece o nosso palco, entre aspas, né? Exato. Toda a sombra do vizinho a gente não conhece. Então você vê aquela pessoa e você fala, nossa, como o André, que tá aqui na nossa frente, como ele é zen. Que legal. E tal, e não sei o quê. Você não sabe que ele fica muito bravo em casa. A gente vai olhar ele na rede social, lá no Facebook. Todo feliz e tal. Tocando. Exato. E o André é a mesma coisa. Ele olha a gente e fala, nossa, as meninas são tão sorridentes e tal. Ele não sabe o que a gente fala quando a gente bate o dedinho na quina da cama. É verdade. Que a gente xinga Deus e o mundo. Ele não sabe disso. É que a gente sempre chega sorrindo aqui, né, Daniela? Mesmo quando a gente bate o dedinho na cama. Exatamente. Só que em casa já é outra coisa. Pois é. Mas aí o que acaba... Todos nós somos assim. Todos nós somos. A gente tem os nossos aspectos sombra e aí muitas vezes a gente não aceita. E aí a gente começa a ter uma autoimagem negativa. Ao invés de você aceitar aquilo, você começa a se punir. Nós não entendemos que todos têm esse aspecto sombra. Nós achamos que só o aspecto sombra faz parte... Só eu que sou assim. Só eu que tenho. E não é assim mesmo. E essa questão que você falou é bem pertinente porque nós temos que avaliar o cuidado que nós temos conosco. Né? O cuidado com nós mesmos. E isso tem muito a ver com a nossa autoimagem. Então, qual é a minha autoimagem? Como que ela foi construída? Obviamente, como nós conversamos em muitos programas anteriores, a questão dos condicionamentos. Então, desde criança, eu tenho a minha referência dentro de casa. O que dizem para mim é muito importante. Então, eu vou absorvendo
falas, sensações, eu vou absorvendo o mundo ao meu redor e eu vou criando as minhas programações extremamente pessoais. Então, programações minhas, diferentes de qualquer outra pessoa. E aí, isso vai construindo a minha autoestima e a minha autoimagem. É importante uma autoimagem positiva? É muito importante. Mas por que então, se eu sei disso, eu não tenho uma uma autoimagem positiva? Por que disso? Então, o que acontece? A gente luta contra isso e não é tão simples de organizar isso na cabeça, porque a gente sabe sim que é importante, muitas pessoas dizem, né, pensar positivo. Sim. Então hoje eu vou pensar positivo. Não é bem assim, até mesmo porque pensar positivo só pensar positivo não adianta nada. Eu acho que encobre muita coisa, muitas questões aí que não é pensando positivo que eu vou resolver. Mas essa questão da autoimagem, ela deve ser trabalhada. É importante um processo de autoconhecimento, eu me entender, eu me aceitar, como você mesmo diz sempre. Sim. Eu me aceitar, eu me valorizar. E muitas vezes a gente precisa de ajuda para fazer isso, porque nós sempre comentamos, as coisas estão na nossa cabeça emboladas, tá tudo uma coisa em cima da outra. Então, o que a gente precisa fazer? Dividir em caixinhas e fragmentar todo esse bolo que tá dentro da cabeça e ir mexendo aos pouquinhos nas coisas. Porque às vezes você vai mexer numa coisa e de repente você descobre que aquela coisinha já resolve outra coisa, já vem um insight. Então, essa organização mental é importante e no dia a dia, nessa correria, nesse automatismo, nós não conseguimos organizar isso, por isso que muitas pessoas vão para um processo de terapia, se sentem bem, ou fazem outras coisas que elas realmente aliviam a semana. Aquela Com pessoa certeza. que, nossa, é muito difícil nós pensarmos que esperamos a sexta-feira, né? Chega na segunda-feira, vamos esperar sexta-feira, ai, que felicidade. Então, como Pois que é. a vida passa muito rápido? Como que a gente está vivendo, né? Como que nós vivemos hoje? Passando 5 dias sofrendo para viver mais ou menos 1,5, porque na metade do domingo a pessoa já está lamentando que está chegando a segunda-feira. E todo mundo ouve sobre isso, né, Daniela? A Pois questão é, tá bom, eu ouço, eu sei, mas o que eu vou fazer com isso? Então, precisa agir. É que muitas vezes as pessoas dão uma ênfase muito grande aos pensamentos e não é só o pensamento que vale, que é aquilo que a gente estava falando exatamente agora. Muitas vezes eu sei que eu tenho a mesma importância que a Sueli como ser humano. Eu sei disso racionalmente, mas eu não sinto. Eu me sinto uma pessoa, porque a minha autoimagem é negativa, eu sinto como se eu valesse menos do que a Sueli, porque eu não sou merecedora, porque de vez em quando eu fico brava, então é aquela coisa, você, Daniela, é uma menina má. Eu falo isso pra mim mesma. Você é uma menina má. E o que a minha menina má merece? Um autocuidado de carinho ou um autocuidado de punição? Pois é. Uma punição. Então, muitas vezes as pessoas, racionalmente, em termos de pensamento, elas já estão corretas. Elas pensam, não, poxa, eu sou uma pessoa, tenho tanto valor quanto, mas é diferente de você sentir lá no fundo da tua alma que você é uma pessoa que tem valor. Né? E por isso é tão importante a pessoa, muitas vezes, passar por um processo terapêutico para ela descobrir tudo isso que ela tem lá dentro, essa essência maravilhosa que ela tem lá dentro e essas outras coisas que fazem parte do ego, das tranqueiras que a gente vai carregando ao longo da vida, a gente vai organizando, como você disse, né? A gente vai lá no sótão, né? E organiza, ou no porão e organiza aquilo tudo. Mas para isso a gente precisa realmente passar por um processo, a gente precisa se organizar. A gente já falou uma vez aqui sobre outro assunto, a gente estava falando dos acumuladores, né? Fica aquela bagunça. Muitas vezes você não sente que a mente das pessoas é como uma casa de acumuladores? E não é de propósito, é muito triste isso. Então, tudo isso que você está dizendo, eu penso assim, poxa vida, muitas vezes a pessoa, ela tem essas tranqueiras dentro dela, porque ela ouviu tanta tranqueira desde quando ela nasceu. Uhum. Então, assim, você vai absorvendo coisas ruins. Então, quando você comentou que você pensa, a Daniela é má,
Quantas vezes não te falaram você é má, você é má, você é má, para você ter essa crença de que você é má? Claro. Então, essa questão de você se perdoar também, entender que muitas vezes quando você se pune, não é por culpa sua. E sair dessa culpa, na verdade, não se sentir culpado porque você se maltrata, começar a entender que tudo bem, eu não vou mais me culpar porque eu estou me agredindo e eu vou começar a mudar isso. Exato. Uma coisa muito, muito importante é você substituir a culpa pela responsabilidade, porque a culpa não vai te levar a lugar algum. Agora, a autorresponsabilidade, sim. Perfeito, percebi que eu estou lascando toda a minha vida porque eu não tenho uma autoimagem positiva. Ao invés de eu me culpar mais uma vez, Daniela, por que você não tem uma autoimagem positiva? Eu me autorresponsabilizar. Peraí, deixa eu procurar ajuda então. Deixa eu ler um livro interessante ao invés de ver desgraça na TV. Deixa eu buscar um processo terapêutico que possa me ajudar. Então, né? Quais são as etapas? Primeiramente, eu me perdoo por eu entender que sim, eu me culpei, sim, eu me agredi, sim, eu me sabotei. Primeiramente, eu vou me perdoar. E a partir daí, eu vou sair do lado efeito da vida e vou pro lado causa. Quando eu vou pro lado causa, eu sou responsável pelas minhas atitudes e pela minha vida. A partir de agora que eu tomei consciência, aí eu vou para um processo, porque eu estou realmente me autorresponsabilizando por todas essas questões que estão acontecendo na minha vida. Sim. Tudo bem, falaram muita coisa para mim, tudo bem, eu associei coisas que não necessariamente também falaram para mim, mas eu associei de alguma forma negativa, enfim, que nem foi comunicado, mas eu recebi errado a informação. Tudo bem, não tem problema. Então, a partir de hoje, a partir desse minuto que você está ouvindo o programa, você pode mudar. É só uma questão decisão de dar o primeiro passo. Isso. Não importa para onde você vai, mas você tem que dar o primeiro passo. Porque, às vezes, você dá esse primeiro passo, no caminho, você vai descobrindo talvez outras coisas. Talvez não seja nem o destino que você traçou, mas neste caminho você descobre coisas melhores, você muda o caminho, vai para um lado, muda a direção. E eu não acredito em acaso. Então, se você está ouvindo agora, talvez seja esse o seu momento de parar para pensar nisso, refletir, analisar e falar, olha, eu decido a partir de agora cuidar melhor de mim mesmo. Eu decido. E você tem várias opções, né? Sim, o mundo oferece muitas coisas legais e nós oferecemos também. Nós oferecemos o nosso processo. Vamos passar então o contato, né, Sueli? Então, olha só, quem quiser mandar um e-mail pra gente, manda lá no programa universopessoal@gmail.com. E quem quiser deixar uma mensagem no WhatsApp, o nosso telefone é o 98854-2621. Vou repetir, 98854-2621. E se você quiser conhecer mais a respeito do nosso trabalho, ouvir outros programas que você perdeu e que tem temas interessantes também para você já ir se autotrabalhando, entre em contato com a gente lá nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, programa Universo Pessoal. E eu também vou passar aqui o meu Instagram, é suelimatos.terapia. O meu Facebook e o meu Instagram pessoais estão com o nome Daniela Aires. E agora, André, vamos para os nossos apoiadores? Voltando ao programa Universo Pessoal, eu aqui, Sueli Matos, com a Daniela Aires, estamos falando sobre autocuidado. Como é importante, Daniela, nós gostarmos da nossa figura. O que eu quero dizer com isso? Não é uma questão de bonito e feio. A questão é, eu gosto de mim, independente do que o outro acha. Independentemente dos padrões de beleza da sociedade, né? Exato. Porque o corpo, gente, o corpo é o templo da alma. Então, quando a gente diz que você deve se gostar, é se gostar de uma forma muito mais essencial. Quando a pessoa fala assim, não importa o externo, eu tenho que ser bonito internamente, isso daí é muito relativo. Por quê?
Logicamente, é muito bom nós termos o nosso interior bem cuidado. Organizado, bem cuidado, o nosso interior resolvido, né? Embora seja utópico achar que a gente vai resolver as questões da vida, enfim, todas as questões e ser feliz, né? Numa felicidade. Exatamente. Né? Mas você se gostar, você se autocuidar, como é o tema do nosso programa, até externamente, mas para você mesmo, não para o outro, é muito importante. Além do que, a saúde é importante para esse processo que a gente está passando aqui na Terra. Então, se você não tem uma boa saúde, não cuida da sua saúde, com certeza esse seu tempo aqui na Terra será abreviado. Não é isso que a gente quer. Então, é muito importante você ter o autocuidado interno, como nós estávamos comentando, de você não se autoagredir. Sim. Mas também o externo é importante. Você se cuidar, você olhar no espelho e pensar, nossa, eu gosto de mim, eu gosto da minha figura. Às vezes eu me acho feio, mas eu gosto da minha figura de feio. Nossa, eu me acho o máximo. Olha, não sou bonito, sou feio. Entendeu? Mas tudo bem. O meu feio me agrada. Exato. Ou então o meu bonito me agrada. Ou então o que uma pessoa apontaria como um defeito, para mim é o máximo. E é isso que importa, você gostar da sua figura. Exatamente. E o autocuidado interno também. O autocuidado de tudo aquilo que a gente estava falando, da gente cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, né? Cuidar daquilo que a gente está sentindo, olhar para si, perceber, poxa, a vida que eu tô levando tá legal pra mim ou não tá? Será que os objetivos que eu tô perseguindo não são objetivos que são legais para outras pessoas, mas de repente eu tô fazendo isso para agradar a mãe, pai, marido, esposa? Não é a minha essência. Não é a minha essência. Então, esse parar e olhar para si, né? O André tava comentando aqui, né, que a pessoa que não gosta muito de como tá indo a vida dela, ela fica pensando, né? Ai, por que a segunda-feira é tão longe da sexta? E por que a sexta é tão pertinho da segunda? Chegou a sexta, pronto, lascou, já chegou a segunda-feira, não é verdade? É verdade. Né? E eu também, muitas vezes, quando eu não estava feliz com o que eu fazia, eu pensava isso, mas poxa, não é possível que a gente vai sofrer 5 dias para viver bem 1 dia e meio. Não é possível isso. Mas então, tem que parar e olhar para si mesmo e falar, poxa, então o que eu quero para minha vida? É o que a gente sempre diz. Nós estamos repetindo os padrões. Eu nasci e eu aprendi o que tá aí, o padrão que tá aí. Só que a partir do momento que você começa a ter sofrimento, aí é hora de parar e pensar, bom, o que eu vou fazer daqui para frente? Então, essa questão do sofrimento é a questão que vai te parar, até mesmo para refletir, né? O sofrimento às vezes é bom nesse aspecto. É na crise que a gente faz as mudanças. E por exemplo, o nosso processo de autoconhecimento é um processo em 12 sessões, não é? Porque muita gente vai fazer a terapia e fica fazendo terapia... A perder de vista, toma consciência das questões, e não sabe o que fazer com isso. Então, por isso mesmo, o nosso processo é curto, porque o que a gente faz nesse processo? A gente faz uma reeducação mental, a gente trabalha tanto as suas questões físicas, quanto as suas questões emocionais, quanto as suas questões espirituais também. Sim, energéticas. E nós ensinamos você a poder sair de um processo de autoconhecimento com ferramentas para você utilizar na sua vida. Então, você não vai ficar dependendo de um psicólogo, de uma terapia a longo prazo. Sim. Claro que cada um tem uma afinidade. Tem gente que gosta mesmo, de ter a vida toda. De ter a vida toda, gosta de ir semanalmente, de ter lá um espaço para conversar, para falar sobre si. Só que nem todo mundo tem afinidade com isso. Tem muita gente em sofrimento que precisa de um processo, mas que não se afiniza com aquela terapia a longo prazo. Sim, até porque tem pessoas que têm um orçamento e ela fala, poxa, eu tenho um orçamento legal aqui para eu fazer 12 sessões, mas eu preciso que vocês me ensinem para que eu caminhe com as minhas próprias pernas. Exato. Né? E possa investir em outros cursos, em outras formações. E é isso mesmo. O que a gente pensa é o seguinte, você vai se trabalhar a vida inteira. A gente não tem dúvida disso. Mas você não precisa ficar em terapia
terapia a vida inteira. E pode você fazer e depois você vai se trabalhando. E você vai resolver questões, só que depois outras questões vão surgir. Sim. Então, como que você vai lidar com isso? Sim. Então, a gente tem esse processo de autoconhecimento, que é através da palavra, e a gente tem a calatonia com reiki, que é o processo também de terapia, mas que nós não utilizamos a palavra. E depois a gente fala mais sobre isso Com num certeza. próximo programa. Vou passar aqui o nosso telefone, é o 98854-2621. Vou repetir o WhatsApp, 98854-2621. Entra lá em contato com a gente, conversa um pouquinho, a gente vai ver o que a gente pode fazer em 12 sessões, especialmente da questão que você trouxer. E se você preferir mandar e-mail, programauniversopessoal@gmail.com. Entre em contato com a gente que com certeza a gente vai conseguir te ajudar aí a dar esses primeiros passos no autoconhecimento, na autoaceitação e é o seu autocuidado. Invista em você. É isso aí, um grande beijo, até a semana que vem. Beijo! Você acaba de ouvir pela Mundial programa Universo Pessoal. Apresentação: Sueli Matos e Daniela Aires.